Via Justiça de hoje discute as irregularidades das rádios comunitárias no país. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros, da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Silvio Mendes Arruda. A Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária no Brasil para proporcionar informação, cultura, entretenimento e lazer a pequenas comunidades. Uma rádio comunitária é um tipo especial de emissora de rádio FM de alcance limitado a, no máximo, 1 quilômetro a partir de sua antena transmissora. A lei definiu as regras de funcionamento, porém, elas não são respeitadas por muitas rádios comunitárias no Brasil. Quais são estas irregularidades, desembargador Rogério Garcia Medeiros de Lima? Olha, nós temos que verificar primeiro a irregularidade na constituição dessas rádios, que não têm atendido em grande parte dos casos os requisitos da lei. São criadas pessoas jurídicas fantasmas, entre aspas, né? E montam aquela rádio com interesses também que não são os interesses para os quais o legislador se voltou ligados àquela comunidade. E uma vez constituída a rádio, vem a consequência das irregularidades na operação da rádio. Ela passa, em vez de transmitir assuntos de interesse da comunidade, de interesse cultural, interesse social, ela passa a ter uma atividade comercial e muitas vezes atividade até também política, o que é vedado pela legislação eleitoral. Doutor Silvio, essa vinculação a grupos políticos em ano eleitoral certamente desestabiliza o pleito com o possível favorecimento a políticos ligados à comunidade onde essas rádios operam, né? Com certeza. É necessário esclarecer que a lei eleitoral 9.504 de 97, ela limita a propaganda no rádio e na televisão ao horário eleitoral gratuito, sendo vedado de qualquer maneira a propaganda paga. Mas o que a gente observa, principalmente no interior do estado e do país, é que essas rádios muitas vezes mantêm vínculos perniciosos com políticos locais que se utilizam da rádio para promover interesses pessoais dos grupos políticos dominantes, o que coloca em total risco a lisura e a transparência do pleito democrático como deve ser. Doutor Silvio, por que estas irregularidades têm acontecido? Quais as dificuldades de fiscalização? Bem, Carlos, a gente sabe que a fiscalização das rádios comunitárias, ela cabe preponderantemente ao poder público, através hoje da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Por motivos diversos, de falta de estrutura, de falta de pessoal, a gente observa que a fiscalização é extremamente ineficiente. Então, o que a gente pode pedir e tentar, através de programas como esse, é sensibilizar o poder público para essa situação, no sentido de que forneçam material, forneçam estrutura para as autoridades poderem fiscalizar melhor a atividade dessas rádios comunitárias. Aqui em Minas, por exemplo, o senhor tem aproximadamente uma estatística de quantas rádios comunitárias estão em situação irregular, doutor Silvio? Olha, entre irregularidades de constituição e operação, como bem salientou o desembargador, eu creio que na nossa pesquisa, junto ao nosso escritório ali, feita em conjunto com a MIRT também, cerca de 90% das rádios comunitárias praticam algum tipo de irregularidade. E não só relacionadas a vínculos com políticos ou comercialização de publicidade comercial, que é vedado, mas inclusive com o transmissor operando em potências bastante superiores às permitidas, o que coloca em risco todo o sistema de comunicação local, o sistema de comunicação da defesa social, o sistema de comunicação do tráfego aéreo. Isso tudo fica em risco quando o transmissor não está obedecendo à legislação, às normas pertinentes. Em outubro de 2011, o Ministério das Comunicações editou a portaria número 462, que estabelece maior rigidez para a atuação das rádios comunitárias. Veja o que ela diz. Foram regulamentados dispositivos previstos em lei, como a definição de apoio cultural e a formação de redes de radiodifusão comunitária em casos de calamidade pública. O principal critério para medir a representatividade em casos de concorrência é o número de manifestações de apoio de entidades associativas ou comunitárias constituídas na área de execução do serviço há mais de 2 anos. Foi reforçada a necessidade de apresentação de relatórios pelo Conselho Comunitário que acompanha a programação da rádio.
Agora saiu essa portaria, 462, em outubro, né, de 2011. Como é que o senhor vê o desrespeito à lei no país? É um desrespeito flagrante nesse setor, como ocorre, infelizmente, em diversos outros setores. Eu citaria aqui a questão mesmo do desrespeito às leis eleitorais, às leis ambientais, às leis de proteção ao consumidor, enfim, um mau costume que os brasileiros têm, e o próprio cidadão tem nas leis do trânsito, né? Dirige falando ao celular, é o mesmo cidadão que depois critica o judiciário, critica o deputado, critica as autoridades do executivo, mas dirige falando ao celular. Então, esse nosso problema cultural, o Roberto da Mata, grande antropólogo, fala isso, nós temos que ter leis, aprender a fazer leis que sejam efetivamente cumpridas, né? Mas, então, diante desse descalabro, complementando, inclusive, a lúcida manifestação do Dr. Silvio, eu acho que a extensão do problema, né, atingindo proporção quase de totalidade, 90% das rádios atestando funcionamento e constituição irregular, eu acho que já era a hora de não esperar apenas a ação do órgão governamental, especificamente da Anatel. Há muita ingerência política nesse meio. É hora já, haja vista os interesses difusos que a gente chama, né, envolvidos, do próprio Ministério Público Federal e os Ministérios Públicos Estaduais fiscalizarem a atividade dessas rádios, inclusive também a constituição, né, que estão por trás da operação dessas rádios, fundações e associações fantasmas, entre aspas, como falei, irregularmente criadas e constituídas. Queria voltar na questão da portaria 462, que ela regulamentou o chamado apoio cultural, que essas rádios podem ter o chamado apoio cultural. Apoio cultural é um recurso, né, que vem. Mas não seria uma propaganda do mesmo jeito, doutor Silvio? Não. Qual que é o conceito de apoio cultural para uma rádio comunitária? De maneira alguma. O apoio cultural, o Ministério das Comunicações já entendia isso, mas com a portaria 462 isso ficou bem claro. O apoio cultural, ele está limitado a uma mensagem institucional do patrocinador, em que podem ser veiculados o nome, o endereço físico e eletrônico e o telefone, tão somente isso. Ao contrário da publicidade comercial, onde você pode veicular preços, produtos, serviços, vantagens econômicas que por si só promovam o patrocinador. Dessa forma, o apoio cultural é bem limitado. O apoio cultural é para um programa ou para a emissora e transmitindo mensagens institucionais. Desembargador, vamos partir para as considerações finais. E nas considerações finais, eu gostaria, o senhor falou aí do Ministério Público Federal, da fiscalização. O Ministério, temos 90% das rádios regulares em Minas, comunitárias. O Ministério Público está sendo omisso? Não diria omisso, porque a omissão maior seria, infelizmente, né, talvez até por injunções políticas de ter muito interesse de políticos militantes por trás da atuação dessas rádios comunitárias, fica realmente delicado, vamos dizer uma palavra, a Anatel agir. A pressão é forte, então, dos políticos? A pressão sempre né? Quando você vai coibir a atuação, até interditar uma rádio dessa, geralmente vai aparecer alguém influente, mas estão perseguindo, como acontece no dia a dia. Então, diante da omissão do poder público, aí sim, é que eu vislumbro essa janela, né, que seria a intervenção do Ministério Público, até porque seja o procurador, né, na esfera do Ministério Público Federal, seja o promotor de justiça estadual, ele é dotado de autonomia, de inamovibilidade, aquelas garantias constitucionais que os juízes também têm, e é um sujeito imparcial. Seria a instituição ideal para assumir essa boa causa. Considerações finais do senhor, doutor Silvio? E, complementando o que o desembargador disse, nós temos hoje em Minas Gerais uma promotoria de justiça de tutela de fundações e entidades de interesse social, especializada em fiscalizar essas entidades, fundações e associações sem fins lucrativos que promovem essas atividades. Então, a mensagem que fica é que, infelizmente, hoje a fiscalização é deficiente, muitas pessoas estão sendo prejudicadas e a gente precisa da sensibilidade do poder público para cessar essas atividades irregulares e dar à rádio comunitária a sua função, que é atender a comunidade. Doutor Silvio, muito obrigado ao senhor. Desembargador Rogério também, muito obrigado pela presença. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros.